Os anos 1950 marcaram uma era de renascimento para o esporte soviético, um período em que o mundo finalmente pôde testemunhar a força e a determinação dos atletas sob a bandeira vermelha. Era a década da reconstrução pós-guerra, quando Moscou se transformava não apenas em um centro político, mas em um palco de glórias esportivas que ecoavam por toda a União Soviética. Os estádios brotavam como símbolos de progresso, o Torpeda no sul, o Palácio dos Esportes em Sokolniki, e, acima de tudo, o grandioso complexo de Luziniki, erguidos com o esforço coletivo de toda a nação. Foi ali, em julho de 1957, que 40 mil pombos alçaram voo durante a cerimônia de abertura do Festival Mundial da Juventude, um gesto que simbolizava a Moscou aberta aos amigos de todo o planeta. Mas por trás de cada medalha de ouro, de cada taça conquistada, como o título olímpico ou o campeonato mundial de hóquei, havia uma história de sacrifício extremo, de pressões que poucos conseguiram suportar. E nenhum caso ilustra melhor essa realidade do que o drama vivido pela equipe de futebol do CSKA em 1952, um episódio que abalou os alicerces do esporte soviético. Tudo começou com uma equipe imbatível, o Clube da Casa Central do Exército Soviético, conhecido como a equipe dos tenentes, 5 vezes campeão nacional e apenas uma vez superado pelo Dínamo de Moscou. Quando, em 1952, a União Soviética enviou sua primeira delegação olímpica à história, era natural que a espinha dorsal da seleção fosse formada justamente por esses jogadores, liderados pelo respeitado Boris Arkadiev, mestre dos esportes e treinador do CSKA. O resultado geral da Olimpíada de Helsinki foi comemorado, o segundo lugar no quadro de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos, provava a pujança soviética. Todos os atletas foram recebidos como heróis, exceto os futebolistas. O que aconteceu na Finlândia para que esses homens, saídos como favoritos, retornassem como párias? Em 20 de julho, nas oitavas de final, a seleção soviética enfrentou a Iugoslávia. A apenas 15 minutos do apito final, o placar era humilhante, 5-1 para os balcânicos. Parecia o fim. Mas então, num surto de coragem sobre-humana, os soviéticos operaram um milagre. Alvolod Bobrov marcou 2 vezes, enquanto Vassily Trofimov e Alexander Petrov completaram a virada improvável. 5-5. O empate forçou uma partida extra, marcada para 22 de julho. Aqui entra um detalhe crucial: aquele não era apenas um jogo. Era um duelo carregado de tensão política. Após a Segunda Guerra, as relações entre o URSS e Iugoslávia haviam se deteriorado, mergulhando numa guerra fria de informações e desconfiança. Os jogadores soviéticos sabiam que não podiam falhar e a pressão vinha do mais alto escalão. Uma telegrama direto de Joseph Stalin deixou claro: a derrota era inaceitável. O clima na concentração era de asfixia. No dia da decisiva, a exaustão mental e física falou mais alto. Nova derrota, 3-1. A eliminação foi imediata, e a delegação voltou a Moscou com a sombra da vergonha. O castigo não demorou. Em menos de um mês, o CSKA, o orgulho do futebol soviético, foi extinto. O clube foi acusado de manchar o prestígio do esporte nacional, seu estádio em Sokolniki foi fechado e, mais tarde, demolido, como se quisessem apagar até a memória daqueles atletas. Bobrov, o herói que havia feito 3 gols na primeira partida, viu sua carreira arruinada. Arkadiev, o treinador, foi afastado e despojado de seus títulos. A máquina burocrática soviética agiu sem piedade, como sempre. Primeiro, permitiu que a equipe disputasse mais 2 rodadas do campeonato nacional, como se nada tivesse acontecido e depois, quando o mecanismo repressivo já estava em movimento, aplicou a sentença final. Os torcedores, acostumados à disciplina do regime, aceitaram o veredito com resignação. Perderam? Mereceram. Deviam ter sido presos, chegavam a dizer alguns. A morte de Stalin em 1953 trouxe uma nova era, a chamada degelo. O país, antes fechado ao mundo, começou a se abrir, e seus cidadãos ganharam um fôlego de liberdade. Para os esportistas, isso significou mais do que reconhecimento, tornou-se um passaporte para status social, privilégios materiais e admiração nacional. Os nomes de Bobrov, Nina Romachova, Larisa Latinina e Evgeny Grishin se transformaram em lendas, sinônimos de superação em uma época em que ser atleta era carregar nas costas o peso de uma nação que precisava provar sua grandeza. Afinal, o que estava em jogo em Helsinki não era apenas uma partida de futebol. Era a imagem de um império que, após anos de isolamento, não podia se dar ao luxo de fracassar em sua estreia olímpica.
As autoridades sabiam, podiam enviar o Dínamo de Moscou para amistosos na Europa ou se vangloriar de suas espartaquíadas proletárias, mas, sem participação olímpica, a URSS seria vista como uma potência esportiva de segunda categoria. Por isso, em 1951, criaram seu Comitê Olímpico, o passaporte para integrar o movimento internacional. O mundo aplaudiu, a União Soviética, finalmente, reconhecia as regras do jogo global. Mas havia um problema, não havia tempo para aprendizado. A ordem era clara, se a URSS ia competir, tinha que vencer desde o primeiro momento. Não havia espaço para desculpas como somos novatos ou precisamos de adaptação. Era ganhar ou ser esquecido. E foi isso que aconteceu com o CSKA. Por que eles? Porque eram o símbolo máximo daquele fracasso. Não apenas pela quantidade de jogadores na seleção, mas porque representavam o exército, instituição que não podia tolerar derrotas. O castigo foi calculado, frio. Primeiro, deixaram que jogassem mais algumas partidas no campeonato doméstico e depois, quando a engrenagem da repressão já estava lubrificada, a punição caiu como uma lâmina. Hoje, olhando para trás, é impossível não se curvar diante daqueles atletas que, apesar de tudo, se tornaram ícones. Eram homens e mulheres forjados nas adversidades da guerra, uns como soldados na linha de frente, outros como trabalhadores incansáveis na retaguarda, todos marcados por privações que poucos no Ocidente poderiam imaginar. Ainda assim, superaram limites humanos, demonstrando uma resiliência que os torna eternos. Não eram apenas esportistas, e eram heróis de uma época em que o esporte era uma trincheira tão importante quanto as batalhas militares. E é essa herança que nos faz refletir. Por trás de cada medalha, de cada recorde, havia vidas que pagaram um preço altíssimo. Alguns, como Bobrov, conseguiram se reerguer. Outros foram engolidos pelo sistema. Mas todos, sem exceção, escreveram com suor e sangue uma página que o esporte soviético jamais apagaria, por mais que tentassem demolir seus estádios. Vyacheslav Nikolaevich Ivanov não era um produto do acaso, era um filho da guerra. Com apenas 18 anos, aquele que nasceu às vésperas do conflito já carregava nas costas o peso de uma geração que aprendeu a sobreviver antes de aprender a sonhar. Enquanto a maioria dos jovens de sua idade ainda se recuperava das cicatrizes da infância roubada, ele dividia seu dia entre o turno exaustivo na fábrica e as madrugadas geladas no rio, remando até os músculos queimarem. Não era um atleta profissional. Era um amador, mas com uma letra maiúscula, porque só um louco ou um gênio conseguiria, entre martelos e esteiras rolantes, esculpir um corpo capaz de humilhar rivais como Tchukhalov e Berkutov, monstros sagrados do remo soviético. E foi assim, com as mãos calejadas de operário e o coração de um titã, que Ivanov embarcou para Melbourne em 1956. Não como um convite protocolar, mas como uma ameaça, um garoto de 18 anos que, contra todas as probabilidades, arrebatou o ouro olímpico na prova individual. Não satisfeito, repetiria o feito em Roma e Tóquio, igualando-se apenas a um nome lendário, o finlandês Pertti Karppinen. 2 homens, 2 impérios do remo, 2 destinos forjados na adversidade. Mas enquanto Karppinen era celebrado como o aristocrata das águas, Ivanov permanecia o filho rebelde da classe operária, aquele que provou que o suor da fábrica podia se transformar em ouro olímpico. Eis o paradoxo do esporte soviético, um sistema que pregava a coletivização, mas só triunfava graças aos individuais, aqueles talentos brutais surgidos dos pátios de fábricas, das periferias esfarrapadas, dos clubes amadores onde o treinamento acontecia entre uma jornada de trabalho e outra. Eram eles, os adolescentes magros de Mosfil ou das usinas de Magnitogorsk, que de repente passavam a ganhar mais que engenheiros e burocratas, virando ídolos nacionais antes mesmo de completarem 20 anos. E entre todos esses meteoros, nenhum brilhou e queimou tão intenso quanto Eduard Streltsov. Os jornais estrangeiros não economizavam superlativos, o Pelé russo, o dançarino do futebol, um balé em chutes. Com seus 1,83 metros de elegância atlética, Streltsov movia-se pelo campo como se a física não se aplicasse a ele. Cada drible era um verso, cada gol, uma ode à liberdade em um país onde a liberdade era um luxo perigoso. Os estádios lotavam não só para ver o torpedo jogar, mas para testemunhar algo que parecia impossível, um gênio nascido nas entranhas do socialismo real, um artista em um mundo de operários. Em 1954, com apenas 17 anos, ele já era titular do torpedo e da seleção soviética. A profecia era unânime, Streltsov não seria apenas o melhor de sua geração, seria um dos maiores do século.
Mas o sistema não perdoa gênios indisciplinados. Streltsov era livre demais para aquele tempo. Livre demais para um país que, mesmo após a morte de Stalin, ainda tremia com a sombra do controle absoluto. Um adolescente que, aos olhos do Kremlin, encarnava tudo que o esporte burguês tinha de decadente carisma, rebeldia, uma popularidade que beirava a idolatria. As autoridades começaram a observá-lo com desconfiança. Afinal, como poderia um simples operário, por mais talentoso que fosse, desafiar a ordem estabelecida sem pagar um preço? Streltsov, com sua arrogância juvenil e seu sorriso de estrela de cinema, dava motivos de sobra para ser vigiado. Até que junho de 1958 chegou. Uma acusação de estupro, nunca comprovada, sempre contestada, bastou para transformar o ídolo em pária. 12 anos de prisão. 12 anos que quebraram não só uma carreira, mas uma era. O menino que poderia ter sido o maior futebolista do mundo virou um número em um gulag, um criminoso a ser apagado dos registros. O Torpedo, sua equipe, seu templo, continuou a produzir craques como Valentin Ivanov, Valery Voronin ou Viktor Maslov, este último, o gênio tático que o Ocidente chamaria de Ampai do futebol total. Mas foi o nome de Streltsov, o proscrito, o individualista, que eternizou o estádio que hoje leva seu nome. Porque o esporte soviético, por mais que tentasse negar, era feito de contradições. Era um sistema que esmagava individualidades, mas só vencia graças a elas. Que pregava a disciplina, mas só triunfava quando gênios como Streltsov ou Bobrov ousavam desafiar os limites. E quando a máquina decidia punir esses gênios, o que restava eram estádios vazios de significado, medalhas sem alma, uma história reescrita à força, mas nunca completamente apagada. Os L, esse colosso de concreto e glória, sabem disso melhor que ninguém. Inaugurados em 1956 como um símbolo do poder soviético, eles viram de tudo: o choro de campeões, o silêncio de multidões traídas, o voo do urso olímpico que encobriu, por um instante, as fraturas de um império. Mas também guardam a memória do que poderia ter sido. Porque quando Streltsov pisava naquele gramado, não era só um jogador em campo, era a prova viva de que, mesmo nos regimes mais opressivos, a genialidade encontra uma maneira de respirar. Mesmo que por pouco tempo. Mesmo que ao custo de tudo. Quase toda a nação passou a trabalhar para ele. E logo, aquele palco de concreto e glória se tornou a casa do Torpedo Moscou, embora, na época, ainda não carregasse o nome que hoje ecoa como lenda, Luzhniki. Era o estádio central Lenin, como convinha a uma arena que ostentava o nome do líder do proletariado mundial. Ali, sob a sombra monumental do líder revolucionário, a seleção soviética escrevia sua história com chutes e suor. E foi naquele gramado sagrado que Eduard Streltsov fez sua estreia pela URSS, em 26 de junho de 1955, contra a Suécia. Um jogo amistoso. Não para ele. No primeiro tempo, o jovem atacante já havia cravar seu nome na memória coletiva com um hat-trick implacável. O placar final. Um esmagador 6-0 sobre os futuros vice-campeões mundiais. Naquele ano, Streltsov disputou apenas 4 partidas pela seleção e marcou 7 gols. Mas o verdadeiro teste não viria em amistosos. Viria onde a pressão sufocava até os mais fortes, os Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956. Imagine a cena: um garoto de 18 anos, há 2 anos ainda saindo de uma equipe de fábrica, é jogado num avião e enviado ao fim do mundo, à Austrália, um continente tão distante que parecia mais um castigo do que uma competição. Sua missão: não apenas representar a URSS, mas vencer a qualquer custo. E não era retórica. Era a ordem. No primeiro jogo, contra a Alemanha, baseada nos campeões mundiais de 1954, Streltsov não só marcou, ele esmagou a rede aos 86 minutos, selando a vitória por 2-1. Os sovietes começaram sua campanha olímpica com um troféu retumbante. Aquela vitória não era apenas um resultado, era uma revanche histórica. 4 anos antes, em Helsinki, a Iugoslávia havia humilhado a URSS, e a derrota ainda ardia como uma ferida aberta. Agora, em Melbourne, o time de Streltsov, Yashin e Simonia não só apagava a vergonha passada como dominava o torneio. Mas a glória olímpica tem seus mistérios. Contra a Bulgária, em um jogo que parecia perdido, com jogadores machucados, como Titov, que quebrou a clavícula e mesmo assim permaneceu em campo, Streltsov apareceu mais uma vez, marcando o gol que salvou a URSS.
Todos esperavam vê-lo no campo na final. Todos, menos o técnico Gavril Kachalin. E aqui começa um dos enigmas mais dolorosos do futebol soviético, porque o melhor jogador do time foi deixado de fora da decisão. As teorias são tantas quanto absurdas. Uns dizem que foi Anastas Mikoyan, o poderoso membro do Politburo, quem ligou para Simonia, então técnico interino, e ordenou a exclusão. Outros sugerem que Kachalin simplesmente achou que Streltsov não estava em forma. Ou que a tática exigia outro perfil. O fato é que, sem ele, a URSS venceu a Iugoslávia por 1-0 e conquistou o ouro. E quando Simonia, já com a medalha no pescoço, se aproximou de Streltsov e tentou entregá-la a Edik, esta medalha é sua, o gênio recusou. Não mereço, teria dito. Porque na URSS de 1956, apenas os 11 que entraram em campo na final receberam o prêmio. Os outros? Esquecidos. Mesmo que tivessem carregado a equipe nas costas. Mas Streltsov voltou para casa como um deus. O mundo agora conhecia seu nome. As portas se abriam, as possibilidades eram infinitas e, para um jovem de 19 anos, recém-saído da fábrica e agora coroado como herói olímpico, a tentação era irresistível. O jornalista esportivo Alexandr Nilin, que mais tarde escreveria suas memórias, descreveu o que viu: beber com Edik era impossível. Uma dose, 2, 3 e ele já não era mais o mesmo. Seu rosto se transformava, seus gestos ganhavam uma violência quase sobrenatural. Não era mais Streltsov. Era um demônio, incapaz de recuar em uma discussão, ávido por brigas, devorado por um apetite voraz por mulheres, por excessos, por tudo que queimasse mais rápido que sua própria vida. A Komsomolskaya Pravda publicou uma sátira cruel intitulada A Doença das Estrelas, onde o caricaturista Semyon Nariniani retratava Streltsov como um narcisista egoísta, um angastador em que tratava seus companheiros como figurantes em seu espetáculo pessoal. Ele não joga pela equipe, joga por si mesmo, escreviam. Ele é uma estrela e age como tal, dentro e fora de campo. Mas ninguém sabia ou não queria saber o que realmente se passava por trás daqueles excessos. Até que, numa madrugada de maio de 1958, uma denúncia chegou à delegacia de polícia do distrito de Pravda. Uma jovem acusava Streltsov e outros 2 jogadores de estupro. A vítima, porém, logo retratou seu depoimento. Não importou. O regime precisava de um exemplo. Alguns murmuravam que Katerina Furtseva, ministra da Cultura e uma das mulheres mais poderosas da URSS, teria ordenado a perseguição depois que Streltsov rejeitou os avanços de sua filha. Outros diziam que foi Nikita Khrushchev em pessoa quem decidiu cortar as asas daquele gênio indisciplinado. Depois de Stalin, todos se soltaram, teria rosnado o líder. Precisamos mostrar que, mesmo no desgelo, a moral socialista não será violada. O veredicto? 12 anos de prisão em um campo de trabalho forçado. Streltsov cumpriria menos, mas o suficiente para que seu corpo, sua carreira e sua alma fossem esmagados sob o peso de um sistema que não perdoava gênios rebeldes. E assim, o homem que havia feito o estádio de Lenin tremer com seus gols, que carregara a URSS às costas em Melbourne, que encarnava a promessa de um futebol soviético invencível, foi reduzido a um número numa colônia penal. O mesmo regime que o exaltara como símbolo agora o apagava como uma mancha. Porque na União Soviética, até as estrelas mais brilhantes podiam ser apagadas se ousassem brilhar demais. Enquanto isso, o futebol soviético escrevia sua história de ouro sem ele. O Torpedo, seu clube do coração, conquistava o campeonato e a Copa da URSS com um time que ainda ecoava o gênio de Streltsov em cada passe. E a seleção? A seleção sovava os jugoslavos na final do primeiro Eurocopa, ergueria a taça como a melhor da Europa e deixaria o mundo boquiaberto com sua força. Era como se o destino, cruel em sua ironia, quisesse provar que até sem sua maior estrela, o sistema ainda podia brilhar. Streltsov, é claro, não podia imaginar aquele futuro de grades e sombra. Mas havia algo nele, uma pressa voraz, uma urgência de viver e jogar como se soubesse que seu tempo era contado. Aos 18 anos, já era lenda. Aos 20, um nome que tremia nos lábios de Moscou. E quando voltou, depois da prisão, não era mais o mesmo, o cabelo rareara, os joelhos rangiam, a explosão de outrora se transformará em uma sabedoria lenta, quase profética. Ele já não corria, caminhava pelo campo. Mas que passes, que visões!
Uma simples chapada de calcanhar, e a bola encontrava um companheiro que nem ele mesmo sabia que estava lá. Era como se tivesse olhos na nuca, como se o futebol fosse um xadrez onde só ele enxergava 5 lances à frente. Um gênio mesmo sem as pernas de antes. E fica a pergunta que corrói: o que teria sido de Streltsov sem aqueles 12 anos roubados? 12 anos de um homem que, aos 22, já havia feito mais pelo futebol do que muitos em toda uma carreira. Mas a URSS não parava para lamentar. Em 28 de julho de 1957, Moscou se vestia de festa para receber o mundo. O Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes inundava as ruas do Sadovoikoltsu com uma energia nunca vista. 34 mil jovens de 131 países, 40 mil pombos brancos soltos nos céus de Luzhniki, o ar pesado de liberdade ou da ilusão dela. Era o Tepel, o degelo de Khrushchev, e pela primeira vez em décadas, a cortina de ferro se entreabria. Estrangeiros traziam jeans, tênis de lona e o rock and roll proibido nas ruas. Podmoskovny Vexera se misturava rock around the clock em uma dissonância deliciosa. Por alguns dias, o soviético sorria. Por alguns dias, o mundo podia acreditar que aquele império de faces sérias e cicatrizes de guerra era capaz de leveza. Mas Streltsov? Streltsov apodrecia numa cela, enquanto sua Moscou dançava. Só voltaria à luz em fevereiro de 1963, libertado antes do tempo, ironicamente, graças ao mesmo sistema que o destruíra. Khrushchev ainda estava no poder, mas seu fim se anunciava. Em seu lugar, viria Brezhnev, um fanático por esporte, um homem que, sem saber, daria a Streltsov uma segunda chance. Quando ele voltou aos gramados, já não era o tanque de antes, o bombardeiro implacável que arrasava defesas. Agora, treinava crianças e veteranos, um fantasma do que fora. Só com Brezhnev, só quando o regime decidiu que sua lenda podia ser útil novamente, é que Streltsov ressuscitou. A revista Futbol elegeu o melhor jogador da URSS, como se o tempo não tivesse passado. Como se aqueles anos na prisão fossem apenas um pesadelo de que todos acordaram. Mas os torcedores do Torpedo nunca esqueceram. Nos dias ruins, quando o time tropeçava, eles se levantavam nas arquibancadas e gritavam seu nome: Streltsov. Streltsov. Não era um pedido. Era um grito de guerra. Era uma afronta silenciosa ao regime, um ato de rebeldia num país onde até aplaudir o homem errado podia te levar para Lubyanka. Porque clamar por Streltsov em 1960 era clamar por um preso político. Era arriscar a própria pele por um herói que o Estado tentará apagar. E eles gritavam mesmo assim. Com cartazes, com lágrimas, com uma teimosia que só os verdadeiramente oprimidos conhecem. Porque Streltsov não era só um jogador. Era a prova viva de que até os deuses do futebol podiam ser crucificados e mesmo assim, ressuscitar. Enquanto isso, em 1960, a URSS escrevia outro capítulo de sua épica esportiva. O primeiro Eurocopa começava em Luzhniki, e a seleção soviética, cheia de jovens talentos de Moscou, esmagava a Hungria, então a melhor da Europa, por 3-1. Era o início de uma campanha que terminaria em Paris, sob uma chuva fina, contra a Iugoslávia. A mesma Iugoslávia que, 8 anos antes, havia humilhado os soviéticos em Melbourne, num jogo que custará a dissolução Dukska por ordem de Stalin. A tensão era palpável. O 1-1 no tempo normal forçou a prorrogação, e quando o apito final soou, o placar não mudará. Mas o destino, dessa vez, sorriu para os vermelhos. Um sorteio, sim, um sorteio, deu o título ao URSS. Era o primeiro troféu europeu da história, e ele vinha com o gosto amargo de uma revanche incompleta. Porque Streltsov não estava lá. Porque o homem que deveria ter liderado aquele time, que deveria ter sido o capitão daqueles heróis, ainda cumpria sua pena num campo de trabalho forçado, enquanto seus companheiros erguiam uma taça que também era dele. E assim, o futebol soviético seguia seu curso, glorioso e manco. Nos anos 60, o país dominaria o esporte mundial, 4 Olimpíadas, 7 mundiais europeus de hóquei, 5 Eurobasquets, o cetro absoluto no xadrez. Mas havia uma sombra sobre cada vitória. Porque enquanto a URSS colecionava medalhas, seu maior talento, aquele que poderia ter sido Pelé soviético, o de Stefano Vermelho, apodrecia em silêncio. E quando finalmente voltou, já era tarde demais para ser o que poderia ter sido. Restava-lhe apenas a genialidade truncada, a memória de um povo que nunca o esqueceu,
e a pergunta que ecoa até hoje: quantos gols, quantos troféus, quantas noites de glória foram roubados de Eduard Streltsov? Quantas vezes o mundo foi privado de ver o que aconteceria se, em vez de grades, lhe tivessem dado uma bola em um campo? A resposta se perdeu no tempo, como tantas outras vítimas da máquina soviética. Mas uma coisa é certa, mesmo com os anos roubados, mesmo com o corpo quebrado, Streltsov permaneceu um gênio. Porque gênios, afinal, não se medem por troféus. Medem-se pela capacidade de fazer o impossível parecer fácil, mesmo quando o impossível é simplesmente sobreviver. A vitória por 1 hora sobre a Iugoslávia, gol de Ewing, o mesmo que abriu o placar na final do Europeu, poderia parecer um triunfo modesto, mas carregava o peso de uma era. Aqueles 90 minutos no Parque des Princes não foram apenas uma partida, foram o grito de uma geração que, pela primeira vez, ousou acreditar que podia dominar o futebol além das fronteiras do bloco soviético. E o mais irônico: enquanto o mundo aplaudia, o regime já preparava o próximo ato de sua tragédia esportiva, a queda. Porque, vejam só, daqueles 11 que entraram em campo em Paris, apenas 3 haviam sobrevivido à limpeza pós-Olimpíada, mas Lenkin, Neto e, é claro, Yashin. O resto? Substitutos, jovens atirados ao fogo cruzado das expectativas, como se o futebol fosse uma guerra onde só os generais tinham direito à memória. E Yashin? Yashin já era lenda antes mesmo de o apito final soar. A França inteira, através do L-Equipe, coroaria no dia seguinte o que todos já suspeitavam. Yashin confirmou o que desconfiávamos: ele é o melhor goleiro do mundo. Mas a União Soviética, em sua voracidade por símbolos, não queria um goleiro. Queria um deus. E deuses, como se sabe, não têm direito a erros. 1960 foi o ano em que o impossível aconteceu. O ano em que um time composto por operários, soldados e sonhadores, muitos deles saídos diretamente das fábricas para os estádios, humilhou a Europa em seu próprio continente. O ano em que Ponedeljnik, um simples soldado do exército, decidiu que a final contra a Iugoslávia seria sua obra-prima, marcando o gol que enterrou décadas de complexo de inferioridade. E o que ganhou a União Soviética por isso? Um desfile de heróis em carros oficiais, multidões delirantes nos Luzhniki, e a certeza absoluta de que, dali em diante, só o primeiro lugar seria tolerado. Porque aqui está a ironia mais cruel: o mesmo sistema que transformou Yashin em ídolo foi o que o condenou ao ostracismo 4 anos depois. Em 1962, no Chile, a máquina soviética descobriu que até os deuses sangram. O país mais pobre da América do Sul, ainda tremendo dos escombros de um terremoto, virou o palco onde o mito ruiria. Yashin, o intocável, cometeu um único erro, contra a Colômbia, e o mundo desabou sobre seus ombros. Não importava que ele tivesse salvado pênaltis impossíveis, que sua presença sozinha intimidasse adversários, que seu nome fosse sinônimo de invencibilidade. A URSS não perdoava segundas colocações, muito menos um tropeço em um mundial. E então começou a caça às bruxas. Jornais soviéticos, sempre tão ágeis em glorificar, agora dilaceravam. Torcedores que antes o carregavam nos ombros passavam a cuspir em seu nome. Nos estádios, seu nome era recebido com assobios ensurdecedores. Em casa, cartas anônimas com ameaças, vidros quebrados, insultos pintados no carro. Traidor. Vergonha. Como se um homem sozinho pudesse carregar o peso de um sistema podre, de uma preparação amadora, de um clima hostil e de um país que exigia perfeição enquanto oferecia apenas migalhas. A verdade? Yashin tinha miopia. Uma miopia que o forçava a usar aquela gorra preta, não por estilo, mas por necessidade, para bloquear o sol que ofuscava sua visão já comprometida. Uma miopia que os treinadores escondiam como um segredo de Estado, porque admitir fraqueza era inadmissível. Ele via mal de longe, e foi justamente um chute de longe, um daqueles que deveriam ser rotineiros, que selou sua condenação. Um erro médico, uma falha humana, transformada em crime de lesa pátria. Enquanto isso, os mesmos que o apedrejavam esqueciam convenientemente que, em 1960, Yashin havia carregado a seleção nas costas. Que sem ele, não haveria Euro, não haveria glória, não haveria desfile triunfal. Que ele era o único jogador soviético cujo nome ecoava nos vestuários de Madrid, Milão e Londres, onde clubes como o Real ofereciam fortunas por um contrato que sabiam impossível. Porque Yashin não era apenas um goleiro, era o símbolo de uma URSS que, por um breve momento, pareceu invencível.
Até que o regime lembrou a todos, ninguém é insubstituível. E assim, o homem que havia parado o mundo com as mãos nuas viu-se reduzido a um pária. O mesmo público que o idolatrava agora o execrava. Os mesmos dirigentes que o exibiam como troféu agora o varriam para debaixo do tapete. E Yashin, o gênio que desafiou a física, o artista que transformava defesas em poesia, foi deixado sozinho com sua dúvida mais cruel: valeu a pena? Porque no fim das contas, o que resta de um herói quando sua pátria o abandona? A glória é efêmera, os troféus enferrujam, e as multidões têm memória curta. Mas Yashin, mesmo com as mãos sangrando e o coração partido, continuou em pé. Porque gênios não se quebram com um erro. Eles se reerguem, mesmo que tenham que fazer isso sozinhos, contra o mundo. Eis que surge a ironia mais amarga: não foram os erros de Yashin que condenaram a União Soviética em 1962, mas a conveniência de um sistema que precisa de bodes expiatórios. Porque é mais fácil crucificar um gênio do que admitir que o fracasso é coletivo. A verdade. Aquele time inteiro tropeçou no Chile, o cansaço de um continente estranho, a pressão de um torneio onde as regras se dobram aos donos da casa, onde cada lance duvidoso do árbitro parece escrito com tinta invisível pelos organizadores. A FIFA, afinal, não é uma entidade neutra, é um espetáculo, e espetáculos precisam de heróis locais. Nossa seleção caiu nessa armadilha, como tantas outras antes e depois. Mas em vez de questionar o sistema, em vez de olharmos no espelho e admitir que o futebol também é política, preferimos a solução mais covarde: encontrar uma ovelha negra. E quem melhor que Yashin? Afinal, ele já era grande demais, tão grande que sua sombra ofuscava as falhas de todos os outros. A imprensa, essa máquina de fabricar verdades, não hesitou. O TASS, que eu respeito e pelo qual trabalhei, publicou a sentença: Yashin é o culpado. Um jornalista, mais tarde arrependido, reduziu a derrota de uma nação às mãos de um homem. Como se os outros 10 jogadores em campo fossem meros figurantes. Como se a glória passada de Yashin, aquele que salvou a URSS na Copa de 1958, aquele que humilhava atacantes com uma elegância de bailarino, pudesse ser apagada por um único erro. A televisão não transmitiu o jogo, mas as manchetes do Pravda já estavam escritas: Yashin nos traiu. E o povo, esse juiz implacável, reagiu como sempre reage, com fúria cega. Meu pai me levava ao estádio em 1963, e eu ouvia os assobios cortantes cada vez que Yashin aparecia. Não eram os uivos de torcedores fanáticos como os de hoje, era o silêncio gelado de uma plateia que se comportava como em um teatro, aplaudindo com polidez até o momento de rasgar o script. Então, explodiam: vai embora, traidor. Mas aqui está o paradoxo: enquanto Moscou o crucificava, Yashin fazia o impossível fora de Moscou. Em 27 partidas pelo Dínamo, sofrendo apenas 6 gols, um recorde que ainda hoje parece obra de ficção científica. Os números não mentem, ele era intocável. E no entanto, a memória é seletiva. A mesma imprensa que o esfaqueou agora o elogiava com adjetivos vazios: brilhante, inigualável, como se suas mãos não tivessem sangrado pelas mesmas páginas meses antes. O treinador do Dínamo, sábio, soube o que fazer: leve, some. Deixe que esqueçam sua face. E Yashin sumiu para a pesca, para o ostracismo, para o time reserva. Até que, como um fênix, voltou. Em 1963, o Dínamo conquistou o campeonato sem uma única derrota, com o Yashin de volta aos golos: 27 jogos, 6 gols sofridos. Era matemática pura, uma equação que nem mesmo os mais céticos podiam ignorar. Os torcedores do Dínamo, aqueles que nunca haviam levantado uma taça antes, começaram a murmurar: talvez. O mundo, que não carregava o peso da traição soviética, já não tinha dúvidas. Lembravam-no na Olimpíada de 1956, dominador, na Eurocopa de 1960, invencível, no Chile, apesar de tudo, ainda o melhor. A Europa o convidou para o jogo do século em Wembley, onde os maiores nomes do futebol, Gento, Eusébio, Santos, se curvariam diante dele. E quando o apito final soou, com o Yashin intocável no primeiro tempo, os ingleses o batizaram a Aranha Negra, por sua camisa escura e aqueles braços elásticos que pareciam tecer teias entre as través. Naquele outono de 1963, enquanto recebia o Ballon d'Or, primeiro e único goleiro a ganhá-lo na história, Yashin provou que a genialidade não se mede por troféus, mas por resistência.
Aos 33 anos, depois de ser esfaqueado pela própria pátria, ele se reergueu não como um herói ferido, mas como um fenômeno. As fotos dele estamparam jornais do mundo inteiro, o Gagarin do futebol, o homem que desafiou a gravidade com as mãos. A Europa o aclamava, a URSS, finalmente, engoliu o orgulho. Porque como ignorar que o melhor goleiro do século sim, oficial, ao lado de Pelé e Maradona era deles? Que aquele homem de mãos gigantes e sorriso tímido havia se tornado um símbolo maior que o próprio regime? Yashin não era apenas um atleta. Era um daqueles raros seres que transcendem o tempo, como Sakharov na ciência, como Likhachel na cultura, como Korolev nos céus. Em sua autobiografia, escrita em 1985 com a lucidez de quem já viu a glória e o esgoto, ele resume tudo em uma frase: só o reconhecimento estrangeiro forçou minha pátria a me perdoar. De repente, os epítetos voltaram: magnífico, eterno, lendário. As páginas dos jornais se encheram de seu nome novamente, e as arquibancadas, que um dia o cuspiram, agora ovacionavam. Mas Yashin sabia a verdade: o perdão não apaga a cicatriz. Ele simplesmente prova que, no fim, até os deuses precisam de um milagre para sobreviver aos seus próprios mitos. Agora, os aplausos o recebiam de volta. Lev Yashin, o ídolo dos meninos moscovitas dos anos 60, reinava absoluto num tempo em que o futebol de várzea ditava as regras da paixão. Em cada pátio da cidade, campos improvisados brotavam como cogumelos após a chuva, través feitas de livros empilhados, redes de sacolas surradas, partidas que se estendiam até a noite cair. Não era apenas esporte, era uma batalha épica, onde cada garoto sonhava em se tornar o próximo herói, cercado por jornalistas, aplaudido como os deuses do esporte. Sonhavam em estar ao lado de Bobrov, de Streltsov, de Yashin. Porque naqueles anos, ser reconhecido não era um desejo, era uma religião. E eu, confesso, tenho um carinho profundo por Mikhail Gorbachev. Mas há uma ferida que não sara: o episódio em que Yashin, já à beira da morte, aguardava a mais alta honra que seu país poderia lhe conceder, o título de Herói do Trabalho Socialista. Gorbachev, porém, não se dignou a comparecer à cerimônia. Naquele mesmo dia, ele recebia com pompa a banda Scorpions, enquanto um gigante do esporte soviético era deixado à espera, como um detalhe incômodo na agenda de um homem que preferiu o rock estrangeiro à lenda nacional. Dizem que política é a arte do possível, mas algumas escolhas revelam mais do que estratégia, revelam o peso que damos aos nossos mitos. Yashin, aliás, nunca guardou rancor. Continuou amigo de Rafik Nishanov, continuou sereno, como se soubesse que a grandeza não depende de protocolos. Mas a história poderia ter sido diferente. Gorbachev perdeu a chance de imortalizar um gesto que valeria mais que 1000 discursos. Enquanto isso, o mundo ardia. No final de 1963, a breve primavera de Khrushchev começava a murchar. A Guerra Fria, que já durava uma década e meia, atingiu seu clímax em outubro daquele ano: mísseis americanos na Turquia, mísseis soviéticos em Cuba. Navios de guerra se aproximavam, carregando o espectro de um conflito que poderia apagar a civilização. Por 13 dias, o planeta seguiu à beira do abismo, até que o Carioca Crisis, como ficaria conhecido, foi contido. Mas a tensão permaneceu, e a rivalidade entre as superpotências encontrou um novo palco: o esporte. Em 1967, no Campeonato Mundial de Basquete no Uruguai, a URSS tinha tudo para provar sua supremacia. A seleção feminina era imbatível, dominando Europa e mundo. A masculina, há 2 décadas invicta no continente, ainda não havia conquistado um título global. Chegaram perto em 1959, no Chile, venceram todos os adversários, incluindo os Estados Unidos, até que a política interferiu. A partida contra Taiwan, então representando a China popular, foi boicotada por ordem de Moscou. O resultado: derrota técnica, desclassificação, e mais uma chance perdida. Agora, 8 anos depois, com o fantasma da crise dos mísseis ainda pairando, os soviéticos voltavam à carga. Desta vez, o adversário era novamente os americanos e a disputa, muito mais do que uma final. A grandeza de uma nação se mede por suas ogivas e suas medalhas, teria dito Kennedy. A URSS entendeu a mensagem. A corrida armamentista tinha seu espelho nas quadras, nos campos, nas piscinas. Cada Olimpíada, cada campeonato era uma batalha simbólica, e os Estados Unidos eram um inimigo a ser derrotado a qualquer custo.
No Uruguai, a equipe de Alexander Gomelski, que 2 anos depois transformaria o CSKA Moscou em uma máquina de vencer, conquistando 10 títulos nacionais e a Copa dos Campeões da Europa em 1971, arrasou Argentina, Japão, Peru. Nas fases seguintes, esmagou Polônia, Brasil e novamente a Argentina. Até que chegou o momento inevitável, o duelo contra os Estados Unidos. Era um jogo que não poderia terminar sem controvérsia. Nos segundos finais, com a URSS vencendo por 58-57, um jogador americano ultrapassou os 30 segundos regulamentares de posse de bola. O árbitro canadense não marcou a infração. Quando Gennady Volnov, o armênio de mãos rápidas, roubou a bola para reiniciar o jogo, o juiz, inexplicavelmente, marcou 2 lances livres para os Estados Unidos. O banco soviético explodiu. O segundo árbitro tentou corrigir a injustiça, propondo uma disputa de bola. Agora, eram os americanos que protestavam. O técnico Fischer retirou sua equipe da quadra. O jogo parou por 30 minutos enquanto o secretário-geral da FIBA, Renatus William Jones, impunha um ultimato: ou os soviéticos aceitavam os lances livres, ou seriam desclassificados. Eles cederam. Mike Barré converteu um dos 2 arremessos. A sirene soou. Vitória americana por 1 ponto. Mas a história não terminou ali. Com uma derrota para os Estados Unidos e uma vitória da Iugoslávia sobre os americanos, a URSS herdou o título por soma de pontos. Pela primeira vez, eram campeões do mundo. 1 ano depois, no México, tentariam o revide olímpico, mas o destino os separaria dos Estados Unidos na tabela, e o bronze seria tudo o que trariam para casa. Gomelski, o arquiteto da vitória, foi afastado. Em seu lugar, Vladimir Kondrashin assumiria a missão de finalmente humilhar os americanos. E o faria, mas isso já é história para outra década. Enquanto isso, em dezembro de 1969, o gelo dos Luzhniki testemunhava o nascimento de uma lenda. O torneio do Prêmio Izvestia, antes um evento modesto, ganhava status de um pequeno campeonato mundial. O prêmio? Um samovar de Tula, símbolo de hospitalidade russa. Mas o verdadeiro troféu era outro, a chance de provar que o hóquei soviético não tinha rivais. E ali, entre os novatos que brilhariam na década seguinte, 2 nomes se destacavam: Vladislav Tretiak, o goleiro que redefiniria a posição, e Valery Kharlamov, o gênio de patins que daria alma à máquina vermelha. Porque no hóquei, como em tudo naqueles anos, a URSS não queria apenas vencer. Queria dominar. E se os campeonatos oficiais tinham suas regras, seus ciclos, seus limites, bem, os soviéticos preferiam criar seus próprios palcos. Quantos mais, melhor. Afinal, quando se é o melhor, nenhuma vitória é suficiente. Mas o hóquei soviético não se contentava em brilhar apenas nos campeonatos oficiais. Enquanto o mundo ainda não via a URSS enfrentar a Canadá em partidas que sacudiriam a história do esporte, Moscou decidiu criar algo maior, um torneio que fosse tão grandioso quanto o próprio inverno russo. Não um simples torneio, mas um espetáculo. Um evento que unisse as melhores seleções do planeta em um palco onde o gelo brilhasse mais que as luzes da árvore de Ano Novo no Kremlin. Era dezembro. O calendário hóquei ainda respirava entre um campeonato e outro, e os soviéticos, como sempre, viram uma oportunidade onde outros enxergavam apenas uma pausa. Por que não? Devem ter pensado. E assim nasceu o Prêmio Izvestia, um torneio que não era apenas competição, mas uma celebração. Um convite às seleções europeias para um duelo sob os flocos de neve moscovita, onde o troféu não era uma taça qualquer, mas um boneco de neve sorridente e tão simples quanto genial. Os finlandeses o chamavam de Lumilko, os tchecos de Siulak, cada nação lhe dava um nome carinhoso, como se o torneio fosse menos um campeonato e mais um presente de Natal antecipado. E era mesmo. Porque o Prêmio Izvestia não servia apenas para preparar as seleções para os mundiais, servia para encantar. Era o hóquei como deveria ser, rápido, emocionante, com as arquibancadas lotadas de famílias que, em vez de irem para a escola ou para o trabalho, se aglomeravam nos estádios para ver em carne e osso os deuses do gelo. Makarov deslizando como uma lâmina, Larionov ditando o ritmo com a precisão de um maestro, Fetisov dominando a defesa com a autoridade de um general. Era a máquina vermelha em ação, e o boneco de neve, testemunha silenciosa, sorria do alto de seu pedestal enquanto a URSS, ano após ano, confirmava seu reinado.
Para o menino soviético, aquele que cresceu colando o ouvido no rádio para ouvir as transmissões ou que, com sorte, conseguia um ingresso nas mãos de um conhecido, por que comprar? Impossível. Os especuladores cobravam fortunas, e um salário operário não dava para bancar o sonho de ver Tretiak de perto. O prêmio Izvestia era mais que um torneio. Era o início do ano. Era o RSS contra a Tchecoslováquia, a Suécia, a Finlândia, era a escola esquecida por algumas horas, era o frio no rosto enquanto se corria para casa depois do jogo, era a sensação de que, naquele gelo, o mundo inteiro parava para assistir a nós. E o mundo assistia. Porque o torneio não era só esporte, era propaganda viva. Uma vitrine onde o bloco socialista mostrava que, mesmo nos patins, era superior. A primeira edição? O samovar, sim, o troféu era um samovar antes de virar o boneco de neve, ficou com a URSS. A Canadá, em segundo lugar, já sentia o gosto amargo de uma rivalidade que estava apenas começando. Porque os anos 70 não seriam apenas sobre medalhas. Seriam sobre duelos épicos, sobre ideologias colidindo no gelo, sobre um esporte que, de repente, se tornaria o campo de batalha mais eletrizante da Guerra Fria. Mas isso é outra história. Uma história que começa em Sapporo, 1972, quando o mundo ainda não sabia que o hóquei soviético estava prestes a escrever seu capítulo mais controverso e mais glorioso. Em 1973, o continente europeu se tornaria palco de um campeonato que entraria para a história não apenas pelos gols, mas pelo momento único em que o esporte se fundiu à política de Estado. E aqui, mais uma vez, a mão invisível do Kremlin se faz presente e, desta vez, através de uma figura inesperada, Alexei Kosygin, o homem que, entre reuniões do Politburo e decisões que abalavam o mundo, encontrava refúgio nas águas de um esquife solitário. Sim, o premier soviético não era um simples remador de recreio, como muitos acreditavam. Era um academista, um purista das águas, que sabia o que significava lutar contra a correnteza. E foi com essa mesma determinação que ele impulsionou a construção de uma infraestrutura esportiva sem precedentes na URSS. Era uma época em que o esporte ainda era puro, ou pelo menos, era isso que se queria acreditar. As escolas de treinamento brotavam como cogumelos após a chuva, alimentadas por verbas estatais que não conheciam crise. O prestígio internacional era moeda de troca, e Moscou investia pesado. Aqueles que hoje questionam como a URSS conseguiu dominar tantos pódios esquecem um detalhe crucial: enquanto a economia do país começava a rangir nas juntas, o sistema esportivo seguia intocado, blindado pela obsessão de um regime que via nas medalhas a prova definitiva de sua superioridade. Os atletas formados naquela década, forjados no fogo dos anos 70, ainda estariam na linha de frente muito depois que as fábricas pararam e as filas por pão se alongaram. Eles eram o último suspiro de uma máquina que, mesmo engasgando, ainda cuspia campeões. Mas nenhuma vitória soviética ecoaria tão forte quanto aquela que rasgou a noite de 10 de setembro de 1972, na Rudícia do Mayer Halle, em Munique. Um duelo que não era apenas por ouro, mas por algo muito maior, a quebra de uma hegemonia que durava décadas. Porque, até aquele momento, os Estados Unidos não apenas dominavam o basquete olímpico, eles esmagavam qualquer um que ousasse desafiá-los. 62 vitórias consecutivas. 0 derrotas. Uma sequência que beirava o mitológico. E, no papel, nada indicava que aquela final seria diferente. De um lado, os estudantes americanos, jovens, ágeis, treinados na melhor tradição do college de basquetebol, e do outro, os soviéticos, uma mistura de disciplina militar e genialidade tática, liderados por um gênio chamado Alexander Gomelsky e por jogadores que já haviam provado que podiam derrubar gigantes. O que poucos entendiam, e muitos ainda ignoram, é que aquele não era um jogo qualquer. Era a Guerra Fria em quadra. Cada lance, cada disputa por bola, cada contato físico carregava o peso de duas superpotências que, fora dali, se enfrentavam com mísseis e espionagem. Os americanos, acostumados a tratar o basquete como um esporte de gentlemen, se depararam com uma URSS que jogava como se cada ponto fosse uma batalha por Stalingrado. E quando Sergei Belov, o Mozart do basquete soviético, começou a ditar o ritmo do jogo, algo ficou claro: aquela não seria uma noite de celebração fácil para o tio Sam. Os soviéticos lideraram quase todo o jogo. Belov, com sua elegância letal, e Alchanzar Mukamedo, com sua força bruta, desmontavam a defesa americana enquanto Alexander Belov, sim, outro Belov, porque o destino gosta de ironias, dominava a pintura. Mas os Estados Unidos não eram campeões à toa.
A 6 minutos do fim, eles acordaram. E quando acordaram, foi com fúria. Quebraram a pressão soviética, viraram o placar, e, nos segundos finais, pareciam ter selado mais um capítulo de sua dinastia. Doug Collins, o armador americano, roubou a bola, foi derrubado por Zurab Sakandelides em um lance que hoje seria revisado 1000 vezes pelo VAR, e converteu os lances livres. 50-49. O tablo iluminou a vitória dos Estados Unidos. Os jogadores americanos já erguiam os braços. Os soviéticos, com 3 segundos no relógio, sabiam que não havia tempo para milagres. Mas o esporte soviético não acreditava em impossíveis. Ivan Edesco, o armador do CSKA, recebeu a bola no fundo da quadra. Um passe longo, quase desesperado. Sergei Belov, o homem que já havia carregado a equipe nas costas a noite toda, saltou, girou, e lançou a bola em um arco perfeito. A sirene soou. A rede balançou. 51-50. O impossível havia acontecido. O que se seguiu não foi uma celebração. Foi uma guerra. Os americanos, atordoados, recusaram-se a aceitar a derrota. Protestos, reuniões emergenciais, acusações de arbitragem viciada. Atletas soviéticos, exaustos, aguardavam no vestiário até as 4 da manhã, enquanto a FIBA decidia se anularia o resultado ou não. Quando o veredicto veio, a vitória era soviética, os Estados Unidos responderam com o único gesto que lhes restava: boicotaram a cerimônia de premiação. Até hoje, aquelas medalhas de prata permanecem guardadas em algum cofre em Lausanne, nunca reclamadas. Mas a história não terminaria ali. Enquanto Munique ainda tentava se recuperar do peso de sua própria tragédia, afinal, aqueles jogos já haviam sido marcados pelo sangue derramado na Vila Olímpica, outro capítulo do confronto leste-oeste estava prestes a ser escrito. Desta vez, não em quadras de basquete, mas no gelo. Porque, em setembro de 1972, enquanto o mundo ainda discutia os 3 segundos que abalaram o basquete, uma equipe soviética embarcou rumo à América do Norte. Seu objetivo? Enfrentar, pela primeira vez, os deuses do hóquei em seu próprio templo. E o que aconteceu em Montreal e Moscou nas semanas seguintes não seria apenas uma série de jogos. Seriam 8 partidas que redefiniriam o esporte para sempre. Os soviéticos não perderam tempo. Reagrupados, reforçados com 8 novos jogadores e uma tática radicalmente transformada, eles trocaram a elegância pela rudeza e o gelo se tornou um ringue. A estratégia surtiu efeito. No segundo jogo, em Toronto, o placar implacável de 4-1 para os canadenses foi um soco no estômago da URSS. A terceira partida terminou em empate, mas na quarta, os soviéticos voltaram a vencer. A imprensa canadense não poupou sua própria seleção. Fraqueza inaceitável, estampavam os jornais. Eles estão brincando com nosso esporte, vociferava um locutor nacional, enquanto o atacante Malvich, em plena transmissão ao vivo, soltava uma frase que ecoaria como profecia: apresentem os russos ao futebol americano, e em 2 anos eles destruirão os Cowboys de Dallas sem suar. Mas não era a hora para ironias. Com a série empatada, a delegação embarcou para Moscou carregando uma missão: virar o jogo na segunda metade da Supersérie. E o que se seguiu não foi apenas esporte, foi um duelo de civilizações. Os anos 60 haviam sido uma era de sonhos para o hóquei soviético. Todos, desde o técnico Chernyshov até o lendário Tarasov, sonhavam com aquele confrontos, não contra amadores canadenses, mas contra eles os profissionais, os intocáveis, os deuses do gelo que jamais pisavam em campeonatos mundiais. A URSS vencer aqueles torneios com uma facilidade humilhante, esmagando rivais com a genialidade de Mayorov, a precisão de Tretiak e a magia coletiva de uma máquina bem oleada. Mas faltava algo. Como numa sinfonia grandiosa que clama por seu crescendo, faltava o teste definitivo: medir forças contra os melhores do mundo. E quando a notícia chegou, eles veem, não foi um evento esportivo. Foi um terremoto. Um choque de sistemas, de filosofias, de 2 escolas que se olhavam com desdém mútuo. Só que os canadenses, em sua arrogância, subestimaram o inimigo. Vamos esmagá-los, garantiam. Será um massacre, profetizava um jornalista, o mesmo que, semanas depois, seria filmado comendo sua própria coluna em pleno ar, depois do 7-3 em Moscou. 22 de setembro, Palácio dos Esportes em Luzhniki. Lotado até a última arquibancada. Na tribuna de honra, Leonid Brezhnev,
secretário-geral do CUS, acompanha cada lance com um rosto impassível. 3.000 canadenses invadem as arquibancadas, transformando o estádio numa caldeira de gritos em inglês. Os torcedores soviéticos são abafados, engolidos pelo barulho. No gelo, os canadenses dominam. Por quase todo o jogo. 1-4 no terceiro período. E então, nos últimos 20 minutos, a máquina vermelha acordou. Não foi um revide. Foi uma execução. Um rock de outro planeta, onde passes impossíveis se tornavam reais, onde a chaiba dançava entre as lâminas como se tivesse vida própria. Não só empataram. Venceram. 5-4. Todas as bolinhas assinadas pelos jogadores do CSKA Moscou. O técnico canadense, humilhado, se recusou a enfrentar a imprensa. Sua equipe, à beira do colapso, agora tinha uma única saída: ganhar tudo que restava. Os 2 últimos jogos foram guerra. Sangue no gelo. Corpos se chocando, punhos voando, jogadores expulsos em sequência. Arlan Moll, o gênio, o artista, virou alvo. Bob Clark, o defensor canadense, desferiu um golpe cirúrgico, um golpe de machado na canela do soviético, abaixo do joelho, acima do tornozelo. Ele me provocou, justificaria Clark anos depois, apontando para um leve toque de stick de Arlan Moll. Mas foi só um empurrão. Não. Foi uma declaração de guerra. E Arlan Moll, o homem que deslizava pelo gelo como um deus grego, caiu. Saiu de maca. Perdeu a terceira partida. Os canadenses venceram. Na 7ª partida, com Arlan Moll ainda manco, a URSS lutou. Mas no 8º e decisivo duelo, com o número 17 de volta, mesmo sem estar 100%, mesmo com a perna latejando, os soviéticos lideraram por 5-3 a 20 minutos do fim. Quase. Não conseguiram segurar. Uma chaiba a menos. A série terminou 4-3 para o Canadá. E doeu. Doeu como uma faca. Perdemos porque eles vieram para matar, confessaria anos depois um dos jogadores soviéticos, os olhos úmidos. Quando ganhamos a parte canadense, eles chegaram aqui para morrer. E uma equipe que vem para morrer, acaba vencendo. Outro, em off, lembra do gesto de Phil Esposito, o capitão canadense que, décadas depois, ainda se envergonha ao relembrar as palavras ditas no vestiário: matem um russo. Eu mataria. Frase que, na época, soou como ordem. Hoje, soa como confissão. A URSS pagou caro pela autoconfiança. Depois de humilhar os canadenses em seu próprio país, acreditou que, em casa, a vitória seria inevitável. Tarasov nos teria esmagado com seu punho de ferro, murmuravam os veteranos. Kulagin foi brando demais. Talvez. Ou talvez o problema fosse outro: eles tinham acabado de enfrentar não apenas uma equipe, mas um império, e impérios não caem sem sangue. Mesmo assim, apesar da derrota, o hóquei soviético saiu da supersérie mais forte. Porque enquanto o Canadá comemorava, a URSS aprendeu: eles podiam ser batidos. E isso mudava tudo. Enquanto isso, em outro rink, o do gelo artístico, uma rainha se recusa a cair. Enquanto o hóquei soviético escrevia sua história com sangue, suor e gelo, em outro palco, o das lâminas afiadas e dos saltos impossíveis, uma rainha se recusava a curvar-se ao destino. Irina Rodnina, a imperatriz do gelo artístico, já havia conquistado 2 ouros olímpicos com seu antigo parceiro, Alexei Ulanov, quando o destino, ou talvez a própria história, decidiu que seu reinado ainda não havia terminado. Em 1973, o acaso, ou a genialidade dos treinadores soviéticos, a une Alexander Zaitsev, um leningradense de talento brutal e uma determinação que só perdia para a dela. O que veio a seguir não foi uma parceria, foi uma tempestade. No campeonato europeu daquele ano, em Colônia, eles não apenas vencem, eles devastam. Cada movimento é uma declaração de guerra à gravidade, cada salto, um desafio às leis da física. Os juízes, acostumados a ver perfeição, agora testemunham algo além, uma química tão explosiva que parece que os dois nasceram para deslizar juntos sobre o gelo. A URSS triunfa, e o mundo do esporte entende, em silêncio, que uma nova era começou. Mas o verdadeiro teste viria em Bratislava, no Campeonato Mundial de 1973, onde o destino, sempre cruel com os grandes, decidiu brincar com eles. No meio da apresentação,
quando Rodnina e Zaiseu estavam no auge de sua coreografia, a música para. Não um defeito técnico qualquer, um silêncio absoluto, como se o próprio universo tivesse segurado a respiração para ver o que fariam. Os juízes, desconcertados, apitam para interromper. Mas eles não param. Não reduzem a velocidade. Não perdem o ritmo. Continuam, como se a música ainda ecoasse em suas veias, como se o silêncio fosse apenas mais um adversário a ser derrotado. Quando terminam, a arena explode. Não em aplausos, em gritos. O público, de pé, entende que acabou de presenciar algo maior que uma apresentação, uma lição de coragem. O juiz Karen Derlin, um homem que já havia visto tudo no gelo, anota em seu caderno, vontade de vencer inquebrantável. Mas as regras são regras, sem música, as notas devem ser reduzidas. Eles não recebem a pontuação máxima. Não importa. Rodnina e Zaiseu saem campeões novamente. Porque campeonatos não se ganham só com técnica, ganham-se com algo que eles tinham de sobra, uma teimosia soberana. Foram mais que parceiros. Foram lendas. Casaram-se, e até a televisão americana, sim, aquela, a mesma que torcia contra tudo que fosse soviético, filmou sua boda como se fosse um contos de fadas real. E continuaram imbatíveis. Até Lake Placid, 1980, onde, já com 3 ouros olímpicos no currículo, Rodnina encerra sua carreira no topo do pódio, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto as câmeras do mundo inteiro capturam o momento. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de quem sabe que acabou de escrever o último capítulo de uma saga que ninguém mais repetirá. Enquanto isso, no hóquei, a máquina vermelha não para. Sob o comando de Anatoly Seudevobrol, os soviéticos voltam a ser campeões mundiais europeus em 1974. E é nesse ano que a história exige um novo capítulo, a segunda supersérie. Desta vez, não é só sobre hóquei. É sobre orgulho. Sobre provar que a derrota de 72 foi um acidente, não um destino. E se em 72 o Canadá venceu 4-3, agora o RSS não perde nenhum. Em 8 partidas, 8 vitórias. Uma humilhação calculada, uma vingança servida gelada. E no centro desse furacão está Valeri Kharlamov. O homem que, sozinho, faz o impossível parecer rotina. Na primeira partida, em 17 de setembro, ele marca um gol que entra para a história como o gol perfeito. Jean-Claude Tremblay, defesa canadense, lembra anos depois, com um misto de admiração e terror, quando os Stapleton e eu recuamos, eu estava tranquilo. Nenhum jogador da NHL ou da WHA ousaria entrar naquele espaço entre nós. Era mais seguro ficar entre 2 pedras de moinho. Mas aquele russo, ele veio direto. Sem hesitar. Kharlamov não apenas passou por eles, ele os desmaterializou. Um movimento à esquerda, outro à direita, e quando os canadenses entenderam que haviam sido enganados, a puck já estava na rede. Os canadenses se vingaram no placar final da série, é verdade. Mas todos sabiam, aquela não era mais a mesma equipe de 72. Aquela era uma outra máquina vermelha. E Kharlamov? Ele era o coração dela. Após a supersérie, sua carreira atinge o ápice. O melhor jogador do mundo. Um herói nacional. As arquibancadas ovacionam na URSS, e até os fãs canadenses, seus maiores rivais, o aplaudem de pé. Ele é o rosto do esporte soviético, amigo de Vladimir Vysotsky, ídolo das ruas de Moscou, dono de um apartamento na Prospect Mira e de um carro que, ironicamente, quase o mata. Em 26 de maio de 1976, voltando de uma festa com a esposa, Kharlamov perde o controle do volante na estrada de Leningrado. O acidente é brutal, costelas quebradas, clavícula destruída, traumatismo craniano. Os médicos dão poucas esperanças. Mas Andrei Seltzovsky, o homem que chefiava os serviços médicos de Moscou, se recusa a aceitar o veredicto. Ele reconstrói Kharlamov peça por peça, como se o gênio do hóquei fosse uma obra de arte que não podia se perder. E, contra todas as probabilidades, ele volta. Em dezembro de 1976, já de volta ao gelo, Kharlamov ajuda o RSS a vencer o torneio Izvestia. Nos mundiais de 78 e 79, sob o comando de Viktor Tikhonov, eles são campeões novamente. Porque homens como Kharlamov não se aposentam por acidentes. Eles voltam mais fortes.
E quando voltam, lideram. Até que, em 22 de fevereiro de 1980, o impossível acontece. Em Lake Placid, uma equipe de amadores americanos estudantes, no papel de Davi contra o Golias soviético, faz o impensável. 4-3. O milagre no gelo. Para os Estados Unidos, é um momento que entra para a história ao lado da chegada do homem à Lua. Para o RSS, é um golpe no orgulho. Uma ferida aberta. No retorno a Moscou, a equipe entra em crise. Tretiak e Kharlamov, os pilares da dinastia, pensam em se aposentar. Mas a máquina vermelha não quebra. Em 1981, eles voltam a ser campeões mundiais e vencem a Copa Canadá, esmagando os canadenses por 8-1. Só que, dessa vez, Kharlamov não está no gelo. Tikhonov o deixou de fora. Sua era acabou, disse o técnico. 6 meses depois do desastre olímpico, em 27 de agosto de 1981, Kharlamov entra em outro carro. E desta vez, não há milagre. No quilômetro 74 da estrada de Leningrado, uma placa seria erguida anos depois: aqui se apagou a estrela do hóquei russo. Enquanto a URSS chorava seu gênio, Moscou se preparava para outro tipo de batalha. Em 23 de outubro de 1974, o Comitê Olímpico Internacional anuncia: os Jogos de 1980 seriam na capital soviética. Uma vitória não só esportiva, mas política. Porque, na disputa contra Los Angeles, Moscou não ganhou apenas o direito de sediar uma Olimpíada. Ganhou o direito de mostrar ao mundo que, mesmo sob o gelo ou sob o concreto, o império não parava de se construir. A máquina soviética entrou em movimento. Para transformar a Olimpíada no maior evento esportivo de sua história, Moscou não mediu esforços, reconstruiu, ergueu, reinventou. Quase 1/2 de obras brotaram no mapa da cidade como símbolos de um futuro já escrito. Surgiu o Complexo Olímpico, palácio de glórias onde o suor se tornaria medalhas. O Dínamo, templo dos campeões, ganhou nova vida. O segundo terminal de Sheremetyevo abriu suas portas para receber o mundo. E, coroando tudo, o colosso de Ostanino elevou-se sobre a cidade, uma torre de concreto e ambição que transmitiria cada segundo daqueles jogos para milhões de olhos ávidos. Mas o detalhe que ficaria gravado na memória não era feito de aço ou números. Era um ursinho. Um simples brinquedo de pelúcia, com um sorriso que escondia o peso de um império. Porque, em poucos meses, sobre o gramado já gasto do estádio Luzhniki, aquele Misha se ergueria não como mascote, mas como mito. Um símbolo tão poderoso que até as lágrimas que viriam depois fariam parte da lenda. O palco estava montado. As luzes, prestes a se acender. E o mundo, sem saber, já olhava para o leste.